Olá a todos. Como já me apresentei na aula anterior, eu sou a professora Iris, esse é o meu sinal, e já ministrei a disciplina de Libras 1. Agora retorno com vocês para ministrar a disciplina de Libras 2. Bem, eu avisei no vídeo anterior que faríamos uma breve revisão dos conteúdos de Libras 1, que entre eles tem os verbos. Então acho importante relembrar que Libras é uma língua visual, espaço visual. E que por isso, quando queremos dizer alguma coisa em Libras e sermos entendidos, principalmente pelos surdos, nós devemos fazer o exercício de pensar nisso de forma visual. E aí poderemos ter a certeza de que isso será algo que já nos ajudará. É claro, gente, que os cursos de Libras eles são indispensáveis. Afinal de contas, Libras é uma língua. E como qualquer outra língua, necessita que o aprendiz, que a pessoa se esforce, que ela treine, que ela se dedique para isso, né? Eu quero fazer um lembrete aqui dos vídeos de Libras 1, quando eu falo de que existe a expressão que Libras é linguagem, a linguagem dos surdos, e Libras é língua. Quando a gente se refere a Libras como linguagem, dentro dessa expressão existe muito preconceito e estaremos inferiorizando a língua. E sabemos que houve muitos estudos que culminaram, que fizeram com que a Libras fosse reconhecida como língua natural. Então, existe todo um processo aí de recuperação disso, de esforço para que a Libras fosse reconhecida. Então, a gente não deve se referir a Libras como linguagem. Isso é um ponto que eu quero chamar a atenção lá do início de Libras 1. Outra coisa também que eu acho importante falar é que algumas pessoas dizem que na Libras não existe a conjugação dos verbos. E eu não vejo isso dessa forma. Assim como na língua portuguesa existem os verbos no infinitivo, eles estão ali paradinhos, não estão conjugados, na Libras também. O que acontece é que dentro da frase, no discurso, isso vai ser perceptível pela marcação, pela apontação, pela direcionalidade dos verbos, o movimento, se eu estou apontando do sujeito para o objeto. E aí, esse é um dos pontos que a gente vai estudar hoje, que eu vou passar hoje para vocês. Então, dizer que, por exemplo, ter não vai existir eu tenho, você tem, ele tem, nós temos, não é uma verdade. Isso tem uma marcação dentro, isso existe na Libras. Agora, as pessoas confundem muito. O surdo, ele não vai fazer isso na escrita. Se ele for escrever, aí ele vai fazer o verbo no infinitivo. Porque existem marcas dessa língua que passam para a escrita da língua portuguesa. Então, existe essa confusão na cabeça de algumas pessoas por desconhecimento. Então, passando para a breve revisão, na Libras nós temos os verbos não direcionais, que também podem ser chamados de verbos simples, e os verbos direcionais. Então, falando primeiro dos verbos simples. Eles são verbos que não se flexionam em pessoa e número e não vão incorporar afixos locativos.
Aí nós temos que esses verbos simples, eles são ancorados no corpo. Então, nós vamos ver alguns exemplos desse tipo de verbo. Lembrando que à frente do sinalizador existe um espaço de sinalização, um espaço semântico, em que a língua vai acontecer, né? Então, os verbos simples, alguns exemplos. O verbo conhecer, que é essa configuração de mão aqui, e ele vai acontecer, o ponto dele é no queixo, né? O verbo amar é uma configuração de mão aberta que vem e fecha no peito. O verbo aprender, que existe esse movimento aqui da mão fechada na testa. O verbo saber, né, que ele vem com a mão aberta e fecha aqui próximo à têmpora, na cabeça. O verbo trabalhar, que é a configuração em L, que alterna aqui. O verbo gostar, que é a mão aberta, feito esse movimento no peito. E o verbo sofrer, que a configuração de mão é em Y, e ele levemente toca a cintura. Então, esses são alguns exemplos de verbos simples. Então, conheço você. Olha, veja aqui. Conheço você. Amo você. Amo. Então, veja que eu preciso dar a pontuação. No caso de mim, não. O verbo está aqui em mim, eu estou fazendo aqui. Amo você. Já existe a pontuação para você. Então, eu amo você. Ele aprende Libras. Ou ele aprendeu. Aí eu jogo o sinal de passado para marcar justamente a conjugação. Saber. Sei Libras. Sei Libras. Ela sabe Libras. Eu aponto para ela, jogo o sinal e mostro o sinal de Libras. Então, esses são alguns exemplos dos verbos simples. E aí eu venho, né, com o tipo de verbo direcional, né, que ele mostra o ponto inicial, que é o sujeito, e o ponto final, que vai ser o quê? O objeto. Então, os verbos direcionais, eles vão marcar essa concordância. Daí nós temos o exemplo do verbo perguntar, que existe a mão de apoio, aí a configuração de mão é essa, e existe esse movimento para frente. E aí pergunto a você, eu pergunto a você. Estou marcando aqui o ponto inicial, que sou eu, e mostrando o ponto final, o objeto, que é você. Se é você que me pergunta, então eu ponho a mão mais para frente, essa configuração já vira para mim, e aí o movimento vem para mim, porque eu estou marcando o ponto inicial, que é o sujeito, em você, e marco para mim, e vem para mim. Então, aqui nós temos o exemplo da direcionalidade. O verbo dar, né? Se eu quero perguntar, você me deu dinheiro? Então, vão ser só dois sinais. Dinheiro, você me deu? Então, eu marco o ponto em você, que é o sujeito, e trago para mim. Dinheiro, você me deu? Mostrando que a expressão facial do rosto é de interrogação. Né? Eu lembro que eu falei para vocês em Libras 1 que existe esse componente gramatical que é feito pela expressão facial, que é a marca das frases, se elas são afirmativas, né, são negativas, são interrogativas. Temos também o verbo chamar, por exemplo. Você me chamou?
né? É o verbo chamar, ó, ele vem, ele fica aqui no ponto do sujeito e eu faço um movimento de chamar. Também tem a expressão facial, você me chamou? Então, gente, esses são alguns exemplos desse tipo de verbo direcionais que eu quis apresentar hoje para a gente relembrar essa disciplina. Um forte abraço e até as nossas aulas.